Olá, bom dia, uma ótima quarta-feira para vocês no primeiro Tendências, Comunicação e Notícias de julho. Bom, eu sou Patrícia Lapoente, aqui de volta ao nosso programa, já quase 100% recuperada. Muito obrigada, pela Márcia aí por me substituir na semana passada. E eu não sei fora de Porto Alegre, mas por aqui, onde o estúdio da Rádio fica, tá muito frio. Bom, falando sobre o programa de hoje, veremos novidades sobre o YouTube, uma campanha da Netflix Brasil e uma nova rede social de trabalhos. Porém, neste mês não temos cobertura em tempo real e, logo o Atualizando ficará aí de repouso por um tempinho. E hoje estamos aqui no estúdio com o Orestes de Andrade Júnior, secretário de Comunicação da Prefeitura de Porto Alegre. Bom dia, Orestes. Tudo bem? Bom dia, bem? Patrícia. É um prazer estar aqui na rádio, na rádia. Na rádia, isso, como o Pintaúde diz, na rádia. Bom, o tema que traz ele aqui é o de marcas de governo. Conforme a abertura da matéria veiculada na Tendências Empresarial 2019, realizar um planejamento de comunicação para uma empresa privada requer um pensamento centrado e com foco no que a campanha deseja passar ao consumidor. Criar uma marca e realizar gestões de crise estão no dia a dia de quem trabalha para que a companhia lucre. E quando há falhas que não podem ser contornadas, o preço a ser pago acaba sendo no próprio bolso. Mas e quando o cliente é o cidadão? É esta e outras perguntas que Orestes vai responder aqui no programa. Mas antes de tudo, eu vou pedir então para ti, Orestes, te apresentar um pouquinho e contar um resumo da tua trajetória profissional. Muito bem. Bom, eu sou jornalista, trabalho há 22 anos como jornalista, já passei por vários veículos de comunicação, aqui em Porto Alegre e também no interior do estado. E essa foi minha grande escola. Eu acho que trabalhar em veículo de comunicação, em jornal, em rádio, no interior, dá uma versatilidade para o que eu faço hoje. Trabalhei em alguns veículos também em Porto Alegre, mas há 15 anos enveredei para a comunicação pública, que se transformou na minha verdadeira paixão. É o que eu estudo, é o que eu faço há 15 anos na minha vida. Então, com algum breve intervalo aí, que eu trabalhei durante 4 anos no Ibravin, mas também era uma comunicação pública, porque era a comunicação de um instituto, o Instituto Brasileiro do Vinho. Então não estava tão longe da comunicação pública, porque era uma comunicação institucional para um setor importante da economia do Rio Grande do Sul. Então é isso, eu trabalhei desde do governo Rigoto, então muito no governo do estado, minhas experiências são basicamente em governo do estado, governo Rigoto na Secretaria de Energia, foi a principal secretaria naquele governo, atraiu 10 bilhões em investimentos, foi nessa época que foram criados os parques eólicos ali de Osório, de Tramandaí, então foi um período muito rico. Depois do governo Ieda, eu fui coordenador da Secretaria da Agricultura, da assessoria de imprensa, da Secretaria da Agricultura, onde a gente modificou muito a Expo Inter. Então criamos lá um ativo importante, por exemplo, colocando a bilheteria da Expo Inter à venda, foi uma polêmica na época,
mas se mostrou tão acertada a decisão que todos os demais governos seguiram essa prática. A gente também, a central de imprensa lá na Expo Inter foi construída no governo anterior, mas a gente revitalizou e utilizou ela justamente para receber os colegas e também para o trabalho dos colegas da comunicação do governo. Depois, agora no governo Sartori, então, eu fui diretor-geral da Secretaria de Comunicação, com o secretário Kleber Benvenu, e depois, no último ano, aí, fui presidente da Fundação Piratini, e agora estou na Prefeitura de Porto Alegre, aceitei o convite do prefeito Marquesan, e está sendo uma experiência inacreditável, assim, trabalhar para a cidade, realmente é o que tu falou um pouco no começo, é trabalhar para as pessoas, né? Mais diretamente do que trabalhar na prefeitura e atender as pessoas, é impossível, né? No governo tem um pouco essa sensação que as coisas estão longe, né? A gente não sente tanto, né, não tem muito esse contato com as pessoas. Na cidade, qualquer coisa que acontece na cidade, ela reflete imediatamente na prefeitura e pelas portas da comunicação. Então tem sido uma experiência muito estimulante, né, e renovadora. Tá certo, então. Bom, e para quem quiser saber aí, né, tudo nos mínimos detalhes, pode acessar o perfil do Orestes em coletiva.net, que tá muito bacana e foi feito aí pela Gabriela Bezzel. Então, agora falando sobre a nossa temática, como é que é na prática realizar o planejamento de comunicação para um trabalho de marca que terá uma duração curta, né, se a gente for parar para comparar com empresas privadas? Bom, é um desafio. O Dado Schneider costuma dizer que a gente vive um tempo extraordinário, né, com pessoas extraordinárias. E a gente tem que ter isso em mente antes de fazer comunicação pública, de falar sobre comunicação pública. Eu antes falava muito, né, há 15, 10 anos atrás, eu dizia que eu sempre procurei ter um trabalho muito profissional na assessoria de comunicação, né, que lá atrás, há 20 anos, era um pouco o patinho feio da comunicação, né, ninguém queria fazer, né, todo mundo achava que para ser valorizado no mercado tinha que trabalhar num veículo de comunicação, né, na família todo mundo pergunta, jornalista, mas trabalha onde? Trabalha na Globo? Em qual veículo trabalha? Quando a gente falava que trabalha numa assessoria de comunicação, todo mundo estranhava e não sabia direito o que é isso. Hoje não, né? Faz parte, né, da atividade, aliás, da maioria dos jornalistas. Bom, lá atrás eu dizia que fazer comunicação pública é como fazer jornalismo, só que com uma fonte só. Né? Ou seja, a gente só ouvia uma fonte, não ouvia outro lado. Então, resumindo, é um pouco isso. Hoje eu acho que esse conceito, né, que eu falava lá atrás, ele caiu por terra. Não é mais assim. A gente faz comunicação pública e a gente ouve hoje diversas fontes. Talvez a gente não ouça ainda a oposição, o outro lado, mas a gente traz mais vozes. A comunicação ficou menos burocrática, menos institucional. Né? A gente não ouve mais a voz só do prefeito, do secretário, do governador, a gente ouve os técnicos também que trabalham, né, no dia a dia da prefeitura ou de qualquer governo. Então isso tem muito a ver com a nova linguagem que a gente trabalha hoje, com as redes sociais, né, com uma cobrança do cidadão por mais transparência também. Então isso mudou. E o desafio é grande, né? Porque, como tu falou, o período sempre é muito curto, né? Os governos, né, têm ciclos de 4 anos. Então, construir uma marca, né, que sempre a gente precisa de tempo, construir uma marca de 4 anos é muito complicado, né? Muito complicado mesmo, até porque tem toda a parte crítica ao trabalho natural, né, dos jornalistas, da população, a desconfiança contra qualquer governante, principalmente aí nos últimos 4 anos também no Brasil, a gente está vivendo momentos complicados, né, para atuar politicamente, né? A gestão pública tem sido vista com desconfiança. Que bom, né, inclusive, que as pessoas estão mais críticas aos gestores públicos e que bom que muitas coisas vieram à tona. Só que esse é um desafio, então, de mostrar, se diferenciar, mostrar que toda a bandalheira que está acontecendo aí pelo Brasil, né, que a gente é diferente, que a gente trabalha de um outro jeito e que o caminho para melhorar a nossa sociedade é a comunicação pública. E como é que vocês vêm fazendo isso na prática? A próxima pergunta seria justamente isso. Quais são os principais desafios? Quais são as principais dificuldades? Bom, vamos ampliar as dificuldades então, né? Eu assumi a comunicação da prefeitura há 11 meses, estou completando aí no final do mês agora, dia 1º de agosto, completo um ano, né, como secretário de comunicação da prefeitura de Porto Alegre. Eu assumi sem nenhuma agência de publicidade, então, assumi sem muita infraestrutura que outros governos tinham
por exemplo, com empresas terceirizadas para fazer áudio e vídeo, né, com empresas que deem suporte para essa comunicação institucional. Então, a gente começou pelo básico e, para mim, pelo principal, uma montagem de equipe, pela escolha das pessoas. E eu nos últimos anos, me preparei muito profissionalmente para escolher as pessoas certas para formar uma equipe. Né? Hoje eu acredito que elas têm que ser multidisciplinares, né? Elas têm que ser coringas, elas têm que fazer várias atividades, elas têm que saber trabalhar em equipe, elas têm que sair, têm que ser criativas, têm que sair do lugar comum, né? Porque a comunicação em si, a comunicação pública, ela historicamente ela é burocrática, né? Ela é mais de falar e ouvir pouco. Agora, com as redes sociais, a gente tem que talvez ouvir mais do que falar, né? Ouvir o que as pessoas estão falando sobre a nossa cidade, o que elas estão reclamando, o que elas estão precisando, e a comunicação tem que atender isso. Não só mostrar de um lado, né, sem ter essa ouvirtude, sem mostrar só o que a gente quer. Né? Então, muitas vezes, o nosso trabalho do dia a dia é falar sobre situações e sobre coisas incômodas, né, que a gente talvez não gostasse de falar. Mas aí tem uma linha do prefeito Marquesan que é de transparência total, de não ter assunto proibido, não esconder os nossos problemas, porque os nossos problemas não são de hoje, eles são problemas históricos, e a gente procura mostrar isso, né, da forma mais simples, direta e criativa possível. No dia a dia, a minha equipe tem como meta não ser burocrática, ser criativa na medida do possível, e nunca se conformar, né, nunca se conformar com uma comunicação cômoda mesmo, né? De fazer o simples, né? De fazer o que já se fazia antes. Né? Eu provoco muito todo mundo que trabalha comigo a pensar algo diferente, a se colocar no lugar do cidadão e pensar o que as pessoas hoje querem de fato, né? Da prefeitura, e como é que a gente pode comunicar isso. Bom, e os resultados são muito positivos, Patrícia. Eu acho que essa provocação da minha equipe, essa escolha, né, eu procuro escolher pessoas melhores do que eu, né, elas têm que ser mais competentes que eu em várias atividades, e essa união é que traz criatividade e traz inovação. E a gente tem uma série de bons exemplos de iniciativas do governo que a gente transformou em ações para a sociedade. A primeira dela, e talvez a primeira não, uma das principais, a mais visível, é a campanha do agasalho, né, que surgiu lá num grande brainstorm de muita gente dando ideias, né, começou numa mobilização do prefeito, dando essa missão para a secretária Nádia, para a primeira-dama, para a Tainá, de criar uma campanha do agasalho diferente esse ano. Primeiro que começasse muito cedo, que começasse ali logo depois de março, muito antes de chegar o frio. Segundo, que ela fosse diferente mesmo, que ela envolvesse as pessoas de fato. E aí depois a equipe da comunicação, antes ainda a Tainá e a Nádia, envolveram as mulheres dos secretários, que trouxeram suas amigas, né, que formaram um time aí de quase 50 mulheres voluntárias para pensar ações diferentes da campanha do agasalho, e depois a comunicação foi envolvida. E aí, praticamente assim, metade da minha equipe, né, de vários setores, participaram com ideias. E o resultado é muito visível. A gente vê hoje uma piscina gigante, um tanque gigante de bolinhas na frente da prefeitura, e a gente gamificou, né? E a gente tornou, acho que é uma das primeiras campanhas do agasalho que eu vejo, que ela é colorida, que ela é para cima, né? O próprio slogan Esquenta Porto Alegre, né? Porque, em geral, essas campanhas, elas são tristes, né? Elas são melancólicas, elas apelam para a solidariedade, mas de um jeito melancólico. A gente não queria isso, a gente queria fazer algo para cima e que realmente envolvesse as pessoas. E isso a gente está vendo. E a cada 25 mil bolinhas, que representam, né, 25 mil agasalhos, a gente entrega um evento para a sociedade. Então isso está sendo muito legal, cada dia a gente tem notícia de um engajamento diferente. Agora começou, tu lembra daquele desafio do balde de gelo? Agora começou um desafio também lá com o presidente da sociedade israelita, ele fez um desafio parecido com o balde de gelo, desafiou o prefeito, a presidente da Câmara de Vereadores, né, ele desafiou 3 pessoas a doarem 10 agasalhos. O prefeito também desafiou agora o presidente do Grêmio, o presidente do Inter, a presidente do Imama, e está todo mundo, né, amplificando esse desafio, levando essa campanha do agasalho para a cidade toda. Né? Os veículos de comunicação abraçaram de pronto a ideia,
né, a gente entende que numa campanha do agasalho a gente não deve gastar recurso financeiro em propaganda, porque seria melhor então comprar agasalhos e dar para essas pessoas, e os veículos entenderam isso e estão vinculando a nossa campanha já desde 15 de abril. A gente começou muito cedo e o resultado está aí. A gente está chegando a 140 mil agasalhos. No início de julho, a gente tem pelo menos mais 45 dias de campanha nessa época mais fria. E o melhor de tudo, a gente recebe os agasalhos e logo distribui. Então, a gente não fica com eles para distribuir no final. A gente recebe e vai distribuindo. Bom, falou um pouquinho ali, né, do dia a dia, como é que foi pensar essa campanha do agasalho. Mas no dia a dia de vocês, como é que são pensadas estratégias de comunicação nessa esfera pública? Tudo começa antes com a definição de DNA, né, da nossa marca. Né? O que é a nossa marca? A nossa marca é o governo Marquesan, é a Prefeitura de Porto Alegre, nesse tempo histórico agora, né, de 4 anos, né, que encerra no final do ano que vem. Então, um mandato que vai de 2017 a 2020. Então, o primeiro que a gente identificou logo ao chegar à Secretaria de Comunicação foi qual o DNA desse governo, né? O que ele defende, o que ele prega, quais são os seus valores, qual é a sua missão. E é como a gente faz uma empresa, né? Então, a gente levantou isso também em equipe, né? Muito em conversas com o prefeito, depois com os secretários e depois uma imersão da equipe de comunicação, de todos os assessores das secretarias com a equipe do gabinete. E a gente encontrou, né, no DNA desse governo alguns valores fundamentais. Primeiro, transparência. Né? É um governo transparente. Ele fala sobre tudo e ele conta tudo que ele está fazendo. Né? Independente do resultado disso e das críticas que ele vai encontrar. Então, transparência é um valor fundamental para o governo Marquesan. Segundo, bom, é um governo que procura parcerias com a sociedade. Né? Então, ele diz que ele não faz tudo sozinho, que a prefeitura não é deste governo, que a prefeitura é de todos os porto-alegrenses. E para fazer as coisas diante de um cenário de escassez financeira, né, onde não se tem recurso muitas vezes para pagar o próprio salário do funcionalismo, então tem que ser criativo e buscar efetivamente parcerias com a sociedade. Então, é um governo que busca oferecer serviços públicos de maneira privada, né, com parceiros privados. Então, são serviços públicos que a gente chama não estatais. Esse é um valor fundamental. Talvez o segundo grande valor, depois da transparência, esse é um valor muito importante para o governo Marquesan. Terceiro valor, ele cuida, é um governo que procura cuidar e prioriza aqueles que mais precisam na cidade. Né? Então, ele tem, aí o olhar é transversal, passa por todas as secretarias. Todas as secretarias devem ter esse olhar para atender quem mais precisa. Então, é na saúde. Né? Então, a gente reclama muito, o porto-alegrense reclama muito, que eu chamo de reclamações da classe média, né? Que é o buraco, talvez o asfalto que não está bem feito, reclama muito do lixo na cidade, que é culpa nossa. Né? O lixo na cidade, o lixo na orla não é culpa da prefeitura. Né? A prefeitura, inclusive, estabeleceu uma parceria com uma empresa privada, com a Uber, que limpa a orla todos os dias, mas não é raro acontecer da gente amanhecer na segunda-feira de manhã, depois de um final de semana, com a orla toda suja. Não foi a prefeitura que produziu esse lixo, né? Foram as pessoas. Isso não acontece em outros lugares, em outros países. Então, essa via de mão dupla é importante. Então, olha só, resumir em 3 grandes valores. Primeiro, transparência. Segundo, a gente faz as coisas junto com a sociedade. Terceiro, a gente atende quem mais precisa, né? Tem esse olhar para o social. Então, pegando esses 3 valores, a gente construiu uma ideia que é quase que um slogan da Prefeitura de Porto Alegre. Outra escolha foi a gente não fez marca. A gente utilizou o brasão de Porto Alegre, da Prefeitura, como uma grande marca que representa a gente. Essa é uma escolha importante, ela não é à toa. Né? Por que a gente fez isso? Porque a gente quer voltar um pouco à essência. A gente acredita muito que os governos têm que ser simples e eficientes. Né? Tem muita gente que acha que os governos têm que inventar, têm que fazer grandes inovações e têm que fazer projetos megalomaníacos. Vou dar um exemplo, o metrô. Há quanto tempo em Porto Alegre a gente fala que Porto Alegre precisa ter um metrô?
Agora, nunca ninguém viu quanto é que custa ter o metrô, né? Qual seria o impacto para a cidade. Será que a gente não tem outras soluções mais simples e mais rápidas de serem feitas? Então, esse é um governo também que busca simplicidade, né, nas suas ações e, por consequência, na comunicação. A comunicação, para ela dar certo, ela não pode nunca ter descompasso com o que é feito no governo, né? A gente não resolve um governo mudando a comunicação. Isso o prefeito Marquesan tem muito em mente, né? Não aceitaria isso de jeito nenhum. E para mim, desde o governo Sartori a gente faz isso. O governo Sartori também tinha, né, esse objetivo. Olha, um governo transparente, um governo simples, né, que diz o que está fazendo, que não inventa, que não ilude as pessoas. Isso a gente faz muito na Prefeitura de Porto Alegre. Então a gente criou um slogan que a gente faz juntos uma cidade melhor. Isso representa muito o que a gente faz todo dia na Prefeitura de Porto Alegre. A gente faz juntos internamente, né? Qualquer ação da Prefeitura ela é transversal, ela envolve várias secretarias, então a gente tem que trabalhar em equipe sim, mas a gente não faz sozinho, não são só os gestores públicos, a gente faz em parceria com a sociedade. Um exemplo é a campanha do agasalho, um exemplo é a campanha do aluguel solidário, e eu teria várias outras iniciativas aqui para citar, né? Por exemplo, o Réveillon, né, que a gente retomou o ano passado, a gente fez em parceria com a iniciativa privada. A gente não usa recursos públicos para fazer festas e eventos. Por quê? Se a gente tem pouco recurso, a gente tem que gastar com aquilo que é mais importante, com aquilo que é essencial para as pessoas. Saúde, educação, segurança e infraestrutura. Mas o resto, a cultura, por exemplo, a gente não pode deixar de lado. Agora, a gente pode sim buscar ajuda na parceria, através de parcerias com a iniciativa privada. Ontem lançamos um festival de música, em parceria com a Higgs. 9 anos Porto Alegre não tinha um festival de música. Então, um festival de música que vai movimentar toda a cidade aí de agora, né, do mês de julho até o mês de outubro. Como é que a gente está fazendo isso? Sem usar recurso público, com criatividade, com a ajuda de várias pessoas internas da prefeitura e com a parceria com uma entidade como a Higgs. E como é que é precisar trabalhar com um planejamento que envolve posicionamento político, que em muitos casos, né, envolve trabalhar para políticos com ideologias totalmente diferentes da gestão anterior? Bom, tu falou uma palavra planejamento que é muito importante para mim, né? Eu acho que também nós da comunicação, durante muito tempo, e essa realidade também mudou aí nos últimos anos, a gente trabalhou de uma forma muito intuitiva, né? A gente ia fazendo, né? A gente não trabalhava pouco com gestão e planejamento. Isso mudou, né? Não se faz mais nada sem planejamento, e eu sou obcecado por planejamento, né? Por estratégia de comunicação. Então, eu dividi minha equipe, né? Minha equipe hoje ela é formada por squads, eu chamo de squads, são pequenos esquadrões. Não tem nada de muito novo nisso, mas é o jeito que se trabalha, por exemplo, no Vale do Silício. Né? As grandes empresas, Google, Facebook, até quem chama de squads é a equipe do Spotify. Né? Por quê? Hoje a gente pode ter uma empresa com 1.000, 2.000, 15.000 funcionários, só que as decisões do dia a dia elas têm que passar, elas não podem demorar muito tempo para serem tomadas, elas não podem ter uma escala muito grande para serem percorridas. Então, o ideal é que tu tenha pequenos núcleos, né, de decisão. E isso na prefeitura também, na comunicação como um todo, nas secretarias, no gabinete, a gente tem aí de 80 a 100 pessoas trabalhando, né, todos os dias, com a parte também de TI, administrativo. Então, esse dia a dia não pode ficar concentrado nas decisões de uma pessoa, né, do secretário ou do prefeito. Essas decisões do dia a dia têm que passar através de uma definição de valores, de missão, do que a gente quer fazer, do que a gente quer comunicar. Todo mundo tem que saber disso e tomar as suas pequenas decisões do dia a dia. Eu costumo dizer que eu sou o STF. Né? Quando um squad não chega uma decisão entre ela, quando tem uma polêmica num squad, aí que eu devo ser chamado, né, para verificar por quê. E, em geral, eu não dou a decisão para o squad de volta. Eu faço eles refletir, eles pensar qual seria a melhor decisão. Eu acredito que é aí que a gente traz engajamento da equipe. Primeiro, que a equipe se sente responsável por aquilo que está fazendo, né? Divide responsabilidade, né, comigo. Segundo, se sente motivada porque vê que a sua participação, né, que essa discussão de ideias, ela está sendo levada em conta, né, e muitas vezes é ela que toma essa decisão. Então, não é um jeito fácil de gerir uma equipe, né? É com total liberdade mesmo, é com delegar muitas decisões que, em geral, né, quando a gente está num cargo de chefia, a gente quer tomar, né, para trazer a responsabilidade e para trazer o comando de uma forma mais efetiva, mas é um jeito moderno, eu acho, de se fazer não só comunicação,
como gestão pública, e é o que as grandes empresas, né, as mais inovadoras aí no mundo estão fazendo. Essa relação da ideologia, a gente deixa um pouco do lado de fora. Eu trago muitos profissionais do mercado, né, justamente para ter esse frescor de ideias, né, para trazer um outro pensamento. A gente não quer e não faz uma comunicação política. A gente faz uma comunicação de prestação de contas, né, de prestação de serviços para a população. Né? O nosso chefe maior não é o prefeito da cidade. O nosso chefe é o povo de Porto Alegre. Se a gente fosse fazer um organograma, lá em cima, ao invés de estar o prefeito, né, abaixo está o secretário de comunicação, os outros secretários, não, lá no topo, quem está é o povo de Porto Alegre. Então, a gente, na comunicação do dia a dia, a gente tem que saber que a gente está se comunicando através dos veículos de comunicação com os nossos colegas, mas a gente está falando com a população de Porto Alegre. E com as redes sociais agora, a gente fala diretamente com essas pessoas. Então, na comunicação pública, e acredito que em vários níveis, né, no nível federal, no nível estadual, mas sobretudo aqui na prefeitura, a gente tenta deixar a política, a ideologia para um outro lugar. Para o discurso dos políticos, sim, mas não para o nosso dia a dia de comunicação. Falaste agora em redes sociais. Bom, um dos nossos entrevistados lá na revista foi o Álvaro Borba, que foi responsável por trazer uma jovialidade e desconstrução para a Prefeitura de Curitiba. O que tu achas deste case? Acreditas que é possível adicionar um pouco de humor e conteúdos mais despojados nessa comunicação pública? Eu acredito muito nisso, né? Aliás, eu acho que fazer uma comunicação burocrática nas redes sociais, ela está fadada ao fracasso, né? Ela não vai ter atenção das pessoas. E basta ver como é que a gente se comunica no dia a dia. Como é que as pessoas atuam nas redes sociais? É de uma forma divertida, bem-humorada, né? Então, o serviço público não precisa usar terno e gravata, como eu chamo, né? Ele tem que usar camiseta, ele tem que usar um tênis. Ele tem que ser mais próximo das pessoas, porque a gente só estabelece um diálogo quando tem empatia. Então, se a gente fizer uma comunicação lá dos anos 80 e 90, primeiro focada nos veículos tradicionais, já era, né? A gente tem veículos novos, redes sociais que nascem, né, que nasceram nos últimos tempos e que a gente não pode aplicar as mesmas fórmulas do que a gente fazia lá atrás. Ao mesmo tempo, eu acho que Curitiba é o grande case, né, sobre o uso de redes sociais com humor, né, com divertimento, né, de uma forma mais leve, mas eu acho que muitas vezes as redes sociais de Curitiba era muito a piada pela piada. Então, a piada era mais importante, muitas vezes, do que o conteúdo, do que o serviço público. E isso a gente procura não fazer aqui na Prefeitura de Porto Alegre, né? A gente já trabalhava assim no governo do estado também. Eu acho que sim, a gente tem que comunicar o que a gente está fazendo de uma forma leve, divertida, mas tem que ter um fim. Não pode ser só, vamos fazer uma piada ou vamos trazer algo polêmico para gerar um buzz, né, para ter muitas curtidas, para ter relevância na internet. Isso minha equipe não faz, não pode fazer, não é orientada a fazer. E a gente não tem nenhum caso que a gente tenha feito. Claro que a gente tem situações, né, e a mais recente é sobre uma publicação num domingo sobre vagas abertas no Cine, que tem toda segunda-feira. E eu provoquei minha equipe, eu disse, olha, a gente está com... Todo domingo a gente comunica essas vagas do Cine e a comunicação é um pouco certinha, burocrática e não está tendo reflexo, as pessoas não estão vendo. Vamos usar um pouquinho mais. E minha equipe usou, né, usou uma imagem aí do El Chan e teve uma grande repercussão e a gente viu depois, teve críticas fortes, né, de muitas pessoas que não entenderam por que fazer isso, então também não é simples, né? Tu lidar com humor, né, com uma comunicação mais leve, é arriscado, né? Ser ousado é arriscado. Ficar na zona de conforto é o mais fácil, né? É o que te traz tranquilidade, né? Tu nunca vai ter problemas em ficar na zona de conforto. A gente... Não que a gente procure o problema, mas a gente ousa todos os dias, a gente procura atenção para aquele serviço que a gente está oferecendo. E o resultado, passado aí 24 horas, a gente analisou todos os comentários, né? Teve até uma empresa Plugar, uma empresa de fora que fez uma auditoria dos comentários e da repercussão desse post, e assim, 68% das pessoas gostaram, entenderam. Na internet tem também uma regra básica, a gente nunca vai agradar todo mundo.
né? Ainda Sim. mais na comunicação pública, né, Patrícia? Que tem lá os opositores por ideologia, tem gente que torce contra. Então, assim, eu trabalho sempre com uma média de 25% a 30% de gente que não gosta, né? A gente diz bom dia às pessoas, por quê? Né? Então, isso é normal e a gente tem que saber lidar com isso. Quem são os haters, quem está por ideologia criticando essa ou aquela comunicação que a gente faz, e separar das pessoas que eu chamo das pessoas normais, né, que estão vivendo e que foram impactadas sim, e que só vão ser impactadas, Patrícia, se a gente tiver uma comunicação um pouco mais ousada, uma comunicação diferente. E aí, diferente, mas muito parecido com o que as pessoas fazem nas suas redes sociais no dia a dia. E como saber essa medida de até onde vai esse humor? Não tem fórmula, né? Não tem fórmula, isso é o bom da comunicação. Né? Acho que é por isso que a gente faz isso, né? E trabalha aí 14, 16 horas por dia. Não tem fórmula. Não tem, faz isso, mas isso aqui que vai dar certo. É tentativa e erro. Né? Mas essa é a nossa vida atual. Nas empresas, no mundo empresarial também é assim. Né? As startups são assim. E as empresas tradicionais, né, que estão tendo que trabalhar com essa mentalidade de startup. Hoje é isso, tu tem uma ideia nova, tu testa e vai adaptando ela. Né? E quando tu erra na comunicação pública, tu pede desculpa. Né? Tu diz que não foi essa a intenção. Né? E tu eventualmente apaga o post, sem esconder que tu errou. Né? Eu não tenho problema nenhum em assumir erros e dizer, olha, tentamos esse caminho e não teve, e as pessoas não entenderam. E a culpa não é das pessoas que não entenderam. Né? Na comunicação, a culpa sempre é de quem fala, é do emissor. Se as pessoas não entenderam, a culpa é minha, não é de quem não entendeu. Eu que tenho que modificar, simplificar, usar outras referências, né, para atingir aquilo que eu quero. Bom, e como tu citaste lá no começo, a prefeitura hoje está em um processo de licitação para as agências. E no momento, quem está produzindo todo o trabalho publicitário é o setor de comunicação. Como andam esses trabalhos? Quais as principais diferenças, né, quando se tem uma agência por trás desse planejamento de trabalho de marcas e ações? Eu adoro trabalhar em equipe e eu sempre vejo que quanto mais gente trabalha numa ideia em comunicação, melhor é o resultado. Né? Desde que isso tenha planejamento, tenha algumas regras, né, de convivência e de tomadas de decisão. Então, assim, para a Prefeitura de Porto Alegre faz muita falta não ter agência de publicidade. Muita falta mesmo. Né? Por quê? Porque seriam equipes especializadas, né, que tratam disso no seu dia a dia e iriam colaborar com aquilo que a gente está fazendo. Então, faz muita falta e eu quero logo concluir essa licitação de publicidade. A gente acaba de publicar um novo briefing, né, com recomendação da PGM. A gente está recomeçando, então, essa licitação e lá por setembro, dia 23 de setembro, para ser mais exato, a gente deve abrir as propostas das agências. Então, mas enquanto isso, a gente não pode ficar esperando, a gente tem que trabalhar. Então, eu contratei alguns profissionais coringas, né, que criativos e que sabem, né, que já trabalharam em agências e que ajudam nessa construção de imagem, de marca, mas principalmente nessa comunicação do dia a dia da Prefeitura de Porto Alegre. E é muito rico, a gente trabalha, acho que como as agências trabalham hoje, né, como as empresas modernas, é um ambiente agradável de se trabalhar, todo mundo gosta, porque tem essa cooperação. Né? Então, um interfere no trabalho do outro, um dá opinião sobre o trabalho do outro. Essas imagens, né, algumas delas um pouco polêmicas e que fogem do comum, elas são divididas internamente com vários grupos, né, para ter a visão, né, dos colegas sobre o impacto que vai ter, e muitas ideias são abandonadas, né, durante o dia, né, elas não funcionam nem com a equipe interna, então elas não são colocadas na rua. E algumas que têm uma certa polêmica e diferença, né, de abordagem, né, de entendimento também, algumas a gente aposta para ver se esse é o caminho, né, ou se tem que modificar. Mas é um desafio trabalhar com uma equipe interna só, sem um apoio externo de agências de publicidade, e a gente pretende resolver isso logo. Bom, para finalizar aqui essa primeira parte, nós pensamos muito na revista Tendências em relação ao futuro, né? A gente faz um exercício de futurologia, como a Márcia brinca sempre. Então, eu gostaria de ver contigo, ao teu ver, quais são as tendências aí para a comunicação pública?
Pergunta difícil, né? Porque hoje em dia, o nosso futuro ele é muito breve, né? Então, o nosso futuro, eu trabalho com o futuro a cada 12 meses. Eu não consigo enxergar muito além, né? Esse final de semana mesmo, eu acabo de fazer aniversário e eu estava pensando, poxa, eu lembro ainda quando eu ficava esperando o ano 2000, né? A virada do século. E agora a gente já passou quase 20 anos do ano 2000. Foi muito rápido, né? A nossa vida passa muito rápido. E aquelas coisas que a gente imaginava lá de futurologia nos anos 2000, né? Que talvez a gente estivesse andando hoje no ano 2019 em carros voadores, né? Isso ainda não chegou. Mas muita coisa nova chegou. A gente não imaginava que a gente ia se comunicar através de tantas redes sociais, que esse contato, né, com quem está longe fosse tão próximo e que as nossas relações modificassem tanto, né, as relações afetivas mesmo, de amizade e de convivência. Tudo mudou nos últimos 10 anos e mudou de uma maneira muito, muito forte. E o que eu consigo prever é que essa mudança vai ser cada vez maior, né? Que o que a gente vive hoje, daqui 5 anos, vai ser completamente diferente. E eu adoro isso, né? Isso dá muita insegurança, mas isso é que nos mantém vivos. Eu não parei de estudar nesse tempo todo e eu me sinto cada vez mais motivado a continuar estudando, experimentando coisas novas, porque aquelas fórmulas do passado, né, tanto aí em matérias, né, de exatas, mas principalmente na nossa, né, na nossa área de humanas, tudo que a gente aprendeu há 20 anos na faculdade não vale mais quase nada. Né? Então a gente tem que continuar estudando, aprendendo, conversando, trocando experiência. O que eu imagino para o futuro é cada vez mais isso. A gente ser um pouco dominado, sim, pela tecnologia. Eu acho que a tecnologia vai resolver muito das nossas limitações hoje e vai ampliar ainda mais as nossas relações. Como lidar com isso, né, num momento que a gente tem aí mais de 6 mil impactos por segundo, né, no nosso WhatsApp, no Facebook, no Twitter, né, é muita informação. Como é que a gente lida? Né? A gente já está com problemas de lidar com tanta informação. Como é que a gente chama a atenção dos outros para aquilo que a gente quer? Né? Então esse é o grande desafio. Não vai ser sem sofrimento, né? Não vai ser sem dor, mas é uma viagem incrível e que vai mudar em ciclos cada vez menores. Tá certo, então, Orestes, obrigada. Bom, e toda essa conversa, né, com mais informações, pesquisas e especialistas, vocês podem conferir nas páginas do nosso último lançamento, a Tendências Comunicação Empresarial. Ela pode ser visitada em coletiva.net/revistas, ou quem preferir receber um exemplar impresso pode enviar um e-mail para tendências@coletiva.com.br. Eu vou pedir para vocês que me mandam eventualmente e-mails pedindo as revistas que falem quais os exemplares que vocês gostariam. Aqui temos, né, vários títulos: a Tendências Comunicação, a Tendências Comunicação Empresarial, a Tendências Academia e a Tendências Inovação, além, né, de vários anos aí que elas foram lançadas. Bom, e agora, então, chegou a hora da gente conhecer um pouquinho mais sobre o nosso convidado, né, no quadro Ping Pong. Bom, Orestes, eu vou te fazer algumas perguntinhas, tipo Marília Gabriela, assim, em relação à tua trajetória profissional. Não estava esperando por isso, mas vamos lá. Vamos lá. É exatamente isso, a gente gosta de pegar os convidados desprevenidos para... Enfim, vamos lá. Um trabalho marcante. São tantos, sabe? Eu vivo muito, muito intensamente todos os trabalhos que eu faço, mas eu costumo dizer que sempre o que eu estou fazendo atualmente é o que me excita mais, o que me dá mais prazer, né? E sempre é o que está na minha cabeça, né? O que não sai da minha cabeça. Então, um trabalho marcante é, sim, esses 11 meses como secretário de comunicação na Prefeitura de Porto Alegre. Um momento especial na carreira. O desafio mais louco que eu tive na vida foi presidir a Fundação Piratini no momento histórico e no momento mais difícil da sua trajetória, né, que é logo depois de ser votada a extinção da Fundação Piratini, da TVA e da FM Cultura pela Assembleia Legislativa. Então, esse foi um momento difícil, né, mas marcante, que me marcou para sempre. Referências profissionais.
Olha, são tantas, né? São tantas, mas eu também prefiro olhar para perto, né? Eu tenho muitas referências de fora, né? Tem autores que escrevem que eu procuro balizar um pouco o meu texto, mas assim eu sempre prefiro citar pessoas de perto. Uma referência de longe que eu convivi nos últimos anos foi o Ibsen Pinheiro, né? Um colega jornalista e político, né? E ele sempre me ensinou muito como concatenar as ideias, né, de uma forma coerente e com brilhantismo, né? Eu nunca vi o Ibsen falar qualquer frase que não fosse diferente, né? Que não fosse pensada. E sobre qualquer assunto, sobre comunicação, sobre política, sobre futebol também, né? Então, como colorado, sempre ouvi muito ele como dirigente do Inter. Então, o Ibsen, para mim, sempre foi uma referência. Uma referência lá atrás, quando eu lia muito jornal, lia muito Correio do Povo no interior, e que eu adorava o texto, né? Pelas frases curtas, né? Pelas sentenças muito bem feitas, era o Mendes Ribeiro. Né, também jornalista e deputado. Eu adorava ler a coluna do Mendes Ribeiro na Folha de São Paulo, no Correio do Povo. Então é uma grande referência assim, que eu procuro trazer sempre para o meu texto. E o secretário Kleber Benvenu, colega, amigo, né, ele é uma referência ética, né, moral e de extremo talento também na comunicação e no trato com as pessoas, porque mais do que comunicar, a gente se relaciona com as pessoas, né? E eu acho que a gente tem que aprender a se relacionar melhor com as pessoas todos os dias. E eu aprendi muito com o Kleber aí nos últimos anos. Maior conquista profissional? Tanta coisa também, né? Começo a lembrar e passa muita coisa pela cabeça. Eu tenho orgulho de muita coisa que eu fiz, mas uma em especial de outro lado da minha vida, né? Que é a parte dos vinhos. Um grande orgulho foi ter defendido uma ideia muito difícil lá no começo, no Ibravin, que era transformar a marca. Todo mundo falava há 10 anos em vinho gaúcho. Não sei se tu lembra disso, né? Não existia vinho brasileiro. Era o vinho gaúcho, até porque 90% da nossa produção, da produção brasileira de vinho está no Rio Grande do Sul. E a gente propôs lá, contratamos uma consultoria, ouvimos muita gente, né? Então, desde sempre eu faço esse trabalho e a gente chegou à conclusão que a gente deveria transformar isso e e assumir a marca Vinhos do Brasil e o Wines of Brasil fora do país. Imagina como foi difícil para os gringos aceitarem isso, né? Que a gente é muito bairrista, nós gaúchos, os gringos da Serra mais ainda, né? E a gente conseguiu convencê-los que seria o melhor. E agora, olhando aí, quase 10 anos depois, foi um grande acerto, né? Um grande acerto ter modificado isso. Uma outra, e aí falando, né, um programa que fala de tendências de marcas, eu também mudei a marca da FAMURS. Então, junto com a agência Move, a gente mudou uma marca que tinha 20, 30 anos, né, que estava desgastada pelo tempo, e no momento aí que a gente precisou fazer uma virada ali na FAMURS, em 2014, 2015, a gente propôs que essa virada na entidade deveria começar por uma nova marca. Também tenho bastante orgulho, é uma marca que é utilizada até hoje, o slogan também, né, foi proposto por nós, que é no município que a vida acontece. Né? Então é isso, e a gente tirou da boca dos prefeitos, de muita gente, não é aquela ideia genial de um publicitário, né, de um jornalista, não, a gente ouviu as pessoas e viu que todo mundo falava isso, né? Todo discurso, todo evento, todo mundo dizia, olha, na cidade que a vida acontece. Então a FAMURS assumiu isso como um slogan e te modificou essa marca. Então são duas passagens aí que tem não tem muito a ver, né, com comunicação pública, também tudo é comunicação institucional, mas que eu me orgulho bastante, são heranças que ficaram aí para essas entidades. E planos para o futuro profissional? De novo, meus planos são a cada 12 meses, né? Eu não faço realmente planos muito longos, né? O meu único grande plano é continuar estudando muito, né? E eu gosto de dar aula, então isso é algo que eu tenho trazido para a minha vida, tenho tido algumas experiências em palestras e de dar aula mesmo, tanto sobre vinhos como comunicação, é algo que eu quero fazer no futuro, talvez no futuro um pouco mais distante, e imediatamente eu quero ajudar muito na transformação de Porto Alegre. Tem um projeto incrível, né, que é o Pacto Alegre, que é o que me motivou muito. Primeiro foi conhecer as ideias do prefeito Marquesan, conhecer o governo que ele estava fazendo em um ano e meio, né, de governo, e ver que eu podia ajudar na transformação da nossa capital, né, que é a minha cidade aí, pelo menos a metade da minha vida eu vivi em Porto Alegre. Então hoje é minha cidade, onde meu filho nasceu, né, onde eu escolhi viver,
e eu hoje posso trabalhar para melhorar a cidade. Então, o meu projeto para o futuro é continuar fazendo isso, né, pelo menos até o final de 2020, com todo o empenho que eu tenho, com toda a força que eu tenho. E para o futuro eu quero sempre procurar desafios maiores, né, e que me coloquem, que me tirem da zona de conforto, né? Tem gente que diz que eu sou meio maluco, né, que eu só escolho desafio difícil, complicado, né, que eu não gosto de coisas simples. Talvez, né? Porque eu acho que é assim que a gente cresce, né? Se desafiando e talvez fazendo coisas que a gente imagina que não conseguiria, né? Então, eu quero continuar fazendo isso no futuro, me desafiando cada vez mais. E combatendo o que eu chamo de obsolescência, né? A gente, hoje em dia é muito fácil tu ficar obsoleto, né? Como pessoa, como profissional. Então, eu combato isso todo dia. Eu não quero, né, cair na obsolescência. Então, uma forma de fazer isso é se desafiar o tempo todo. Tá certo, então. Obrigada. Orestes, é isso. Então, a gente fica por aqui com o nosso convidado de hoje. Muito obrigada mais uma vez pela tua presença. E vamos saber tudo sobre o mundo da comunicação e do marketing agora no Fatos da Semana. Bom, e para começar o Fatos da Semana, temos uma novidade no mundo corporativo. A startup de mídia criada por Sofia Amoruso, conhecida popularmente, né, por Nestigal, lançou uma alternativa ao LinkedIn. Porém, a plataforma é exclusiva para as mulheres. Com o mesmo nome da empresa, Girlboss, pretende ser uma rede que ajuda a conectar empreendedoras criativas e freelancers. Dessa forma, acreditam que as usuárias podem compartilhar experiências de trabalho com mais detalhes do que um currículo. Bom, e além disso, né, a Sofia também espera que as profissionais compartilhem informações além das carreiras. A plataforma é gratuita. Como regra, as usuárias só podem enviar uma solicitação de conexão por dia e devem especificar claramente as intenções. Enquanto o aplicativo está em desenvolvimento, a iniciativa pode ser acessada na web em www.girlboss.com. E a segunda notícia traz uma novidade sobre uma das febres mundiais lançadas pela Netflix e uma propaganda que marcou os anos 80 e 90. Há poucos dias da estreia da série Stranger Things, que acontecerá amanhã, em 4 de julho, a plataforma de streaming fez uma ação com a empresa de lã de aço, a Bombril. A iniciativa se chama Stranger Antenna e consiste em um sinal de TV que permite aos fãs da trama sintonizarem pistas e cenas inéditas da terceira temporada em smartphones. A Antena, né, no caso, é um aplicativo disponível no Google Play e na App Store e funciona como a TV típica de tubo dos anos 80. A partir dela, é preciso recorrer ao Bombril para fazer as imagens do terceiro ano surgirem. Além da marca ser citada nos vídeos, também há a participação de Carlos Moreno, o ator que ficou famoso nos comerciais da marca como garoto propaganda aí, recorrente em suas ações. Bom, e para fechar hoje, então, o nosso Fatos da Semana, o YouTube pretende oferecer mais controle aos usuários a partir de mudanças. A partir de agora, o espectador pode remover sugestões de canais que não quer assistir. Para isso, é preciso clicar no menu de 3 pontos ao lado de um vídeo e depois na opção Não recomendar canal. Além disso, o usuário pode explorar tópicos e vídeos relacionados na página inicial, bem como nas sugestões do item próximo, como, por exemplo, vídeos relacionados ao que está assistindo ou publicados pelo canal que está acompanhando. Por fim, agora também há a possibilidade de saber por qual motivo determinado foi sugerido. As recomendações são feitas com base em vídeos de canais que a pessoa nunca viu antes. Contudo, a partir de interesses semelhantes com outros usuários. Ao receber essas sugestões, será possível ver mais informações abaixo do vídeo em uma pequena caixa. Bom, então ficamos por aqui. Eu me despeço de vocês por hoje e volto na próxima semana. Lembrando, né, que hoje, aliás, é o nosso 20º programa. Então, muito obrigada, então, aí, para quem nos acompanha desde fevereiro, março, não lembro bem a data, mas enfim, muito obrigada mesmo por quem tem nos acompanhado aí, a audiência de Coletiva.net, os leitores, né, do Tendências. E
Lembrando que todo mundo pode acessar as redes sociais da nossa publicação Tendências pelo @Revista Tendências, tudo junto. Estamos no Facebook, Instagram e LinkedIn. Então tá, gente, muito obrigada. Até semana que vem. Eu espero que na semana que vem aí eu esteja 100% recuperada da minha voz, que deu aí uma gaguejada, enfim, uma esfriada ao longo do programa. Então tá, um beijo, até semana que vem. Tchau, tchau.